Olá, meus amigos e minhas amigas, sou o Carlos Henrique, esse é o canal Mineração de Cabo a Rabo. Estamos na nossa série Técnica em Mineração, aula 55 do tema Topografia, e nós vamos falar sobre o nivelamento geométrico. Bora lá, que é muita coisa que nós temos que ver nessa aula aí. Bom, a primeira coisa é o conceito, tá? O que é nivelamento geométrico? Então, ele baseia-se em visadas horizontais sucessivas, tá? Guarde bem isso. Visada horizontal, tá? O nível, ele não tem lá ângulo zênite, ângulo nadir, não. Horizontal. Para o quê? Obtenção de leituras do fio médio. Então, você, com o nível, a única coisa que você vai fazer, que você vai ler, é o fio médio da mira falante. Ah, mas posso ver a distância? Pode. Mas o princípio do nivelamento é você utilizar o fio médio, tá? Obtendo também o quê? Qual que é o principal objetivo disso? Obter diferença de nível, cotas e altitude entre pontos da superfície de um determinado local. Então tá aí a figurinha aí, ó. Vocês estão vendo a linha divisada. Eu vou ampliar aqui para ficar melhor para vocês, aí eu fico fora da área aí, que vocês já estão careca de me ver, lindão aqui. Então vocês estão vendo a linha azulzinha ali, é a linha divisada. E a diferença entre leituras é que vai fazer o quê? Você ter a diferença de nível de um ponto. Então, é considerado o nivelamento mais simples de ser realizado e mais preciso. Então, estamos falando em precisão, o nivelamento geométrico é o cara. Então, quais são os instrumentos e acessórios? Tá, então, para o nivelamento geométrico, você realiza ele com um nível de luneta, tá? Pois sua luneta é fixa num ângulo vertical zenital de 90 graus, por isso que eu falei com vocês, é sempre na horizontal, e possui compensadores em seu interior que facilitam a sua calagem ou nivelamento. Tá? É uma pena eu não ter um aqui para mostrar para vocês, mas ele tem o mesmo princípio de, do teodolito para você nivelar ele no tripé, tá? E como acessório, você usa o quê? Tripé e mira falante. Então, quais são os tipos de nivelamento geométrico? Porque nivelamento geométrico, ele abrange outros tipos aí, tá? Então, de acordo com a quantidade de estações, ele se divide em simples e composto. O nivelamento geométrico simples ocorre quando se tem apenas uma estação, de onde pode ser visados um ou mais pontos. Então, ele é simples, porque eu tenho uma estação, dessa estação eu posso visar 1, 2, 10, 20 pontos aí. Tá? Existe um limite de distância para nivelamento. E nós vamos ver no final dessa aula aí, é uma parte assim que vamos falar sobre isso aí. Por convenção, nos trabalhos de topografia, estação é o quê? É todo o ponto onde o instrumento está instalado. Então, se eu coloquei meu instrumento aqui, meu nível, esse ponto ali é considerado o quê? A estação. No caso do nivelamento, nós temos aí visada a ré e visada avante. O que é a visada a ré? Ah, é aquela que eu olho para trás aqui? Não. Visada ré é a primeira visada ou leitura que é feita após a instalação do instrumento. E o ré quer dizer referência, é uma visada de referência. Então, a partir daquela visada, você vai fazer as outras e ter nos seus cálculos a diferença de nível. Então, ré não é de dar marcha ré, é de referência. Visada avante ou leitura de vante é toda leitura ou visada realizada após a de ré.
Então, Ré, frisando aí para vocês, não é olhar para trás. Ré é a visada de referência, tá? Que vai balizar todo o trabalho de nivelamento. Tá? Isso se aplica não só no nivelamento, mas em todo o trabalho de topografia. Por exemplo, topografia, muitas vezes, em vez de falar uma visada Ré, fala uma visada para zerar o instrumento, que é a referência para você fazer o seu trabalho. Então, quando no nivelamento geométrico simples não for possível você visualizar todos os pontos necessários, tá, para a continuidade do seu trabalho, utiliza-se o quê? O nivelamento geométrico composto, pois o instrumento será instalado mais de uma vez, surgindo duas ou mais estações. Então, vamos supor que você vai fazer um trabalho lá e você tem lá obstáculo no percurso, relevo muito íngreme, distâncias grandes, tá? Lembra que eu falei com você de distância acima de 80 metros, tá? Entre o instrumento e o ponto, já não é aconselhável fazer. Então, se você tem uma distância muito grande, uma inclinação muito forte, assim, você tem que fazer mudança do aparelho e você vai ter o quê? Mais de uma estação. E aí nós estamos falando do nivelamento composto. Então, no caso da figura aí, que ela é bem clara, pode-se dizer que o nivelamento geométrico composto é uma sucessão de nivelamentos geométricos simples, devidamente amarrados a pontos topográficos em comum. Não posso pegar um ponto aqui, amarrar ali, pegar outro. Não. Tem que ser em pontos em comum para você ter precisão e certeza que o trabalho vai funcionar bem. A altura do instrumento, designada pelas letras aí, AIPR, ou seja, altura do instrumento no plano de referência e leituras Ré e Vante. Então, a altura do instrumento no plano de referência é a distância vertical, bastante atenção nisso aí, compreendida entre a linha divisada do instrumento e o plano de referência. Alão, entendi nada, não consegui visualizar o que você falou aí. Esquenta não, meu amigo, eu vou te mostrar a foto aí. Você, minha amiga, que também está aí apavorada. Calma. Este pode ser o plano de referência qualquer, ou seja, um PRQ, tá? Um plano de referência qualquer, ou o nível médio das marés, tá? Que é o NNM. Em cada estação, só podemos ter uma altura do instrumento com relação ao plano de referência. Guardem bem. Simples assim. Vejam aí a figura, como é que o negócio clareia assim e fica fácil de entender, tá? Você tem a estação ali, o aparelho montado ali no terreno, a visada ré e a visada avante. A linha marrom embaixo aí do plano de referência, tá? Então eu vou ter o quê? No ponto 1, eu vou ter a cota ou altitude. E a altura da estação, ela vai ser dada pelo quê? Pela soma da cota ou altitude mais o valor visado à mira. Simples assim. A imagem aí é bastante explicativa aí, não precisa de muitos detalhes, só basta vocês prestarem atenção que vocês vão ver que a coisa não é bicho de sete cabeças. E aí, como foi visto na figura anterior, tá? A leitura de Ré ou visada de Ré, como eu falei com vocês, é a primeira que se faz numa estação. Somente há uma leitura de Ré para cada estação, tá? Então, eu estou com uma estação ali, aí eu faço a leitura de Ré. Vou fazer as visadas avante. Ah, não, vou fazer mais uma de Ré ali. Não existe isso. Não existe isso, tá? E, para gravar bem na memória de vocês, o nome Ré deriva de referencial, pois essa leitura é feita em cima do ponto onde se tem a cota ou a altitude conhecida. Não adianta eu querer fazer uma visada de Ré se eu desconheço a cota do ponto ou a altitude do ponto. A leitura de Vante ou visada de Vante é a leitura posterior ou posteriores, tá? Na mesma estação.
Outro aparelho está ali, eu posso fazer. Eu falei com vocês. 1, 2, 5, 10, 15, 20. Tá? Desde que tenha visibilidade e condições. Tá? Nós podemos ter o quê? Uma ou mais leituras de Vant para cada estação. E aqui eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Tenho disponível, para quem tiver interesse, o manual do Blaster. Se você quiser aprender tudo sobre explosivos, esse manual, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês adquirirem. Ô, Carlão, mas você não vai dar isso de graça para gente? Meu amigo, é um trabalho danado dessas coisas assim. E o canal também, eu tenho gastos aqui com o canal. É uma forma de você me ajudar. Eu te dou conhecimento, você me dá seu apoio monetário. E vamos à aula, que tem muita coisa aí para a gente continuar vendo. Então, procedimentos do nivelamento geométrico simples, tá? Como encontrar a altura do instrumento. Como é que eu vou achar? Vou ampliar aqui para vocês verem a imagem aí, para ver como é que é simples. Então, primeiro, para a obtenção da altura do instrumento, é necessário somar o quê? A cota ou altitude inicial da estação com a leitura de Ré. Lembra que eu falei no slide atrás aí para vocês? Olha lá, eu pego a cota do ponto 1 mais a leitura de Ré, eu tenho o quê? A altura do instrumento. Então, cota ou altitude no ponto Ré, mais visada de Ré, é a altura do instrumento no plano de referência. Simples, dessa forma. E como que eu conto cota ou altitude intermediária ou final? Para a obtenção da cota ou altitude intermediária ou final, é necessário o quê? Utilizar o procedimento que consta em subtrair da altura do instrumento a leitura de Vant, aplicando-se a seguinte fórmula. Então, a altura do instrumento é relativa ao plano de referência aí, menos a visada de Vant, vai dar a cota ou altitude. Beleza? Agora vamos ver uma tabelinha aí, que ela vai mostrar para a gente o quê? Como é que eu vou... essa tabela é como se fosse uma caderneta de campo. Você vai para o campo lá, tá? Hoje tem aparelhos modernos e tudo, mas muitas vezes você ainda vai anotar isso aí manualmente. Então você leva a sua caderneta de campo e nessa caderneta você vai ter lá a estação, os pontos visados, as leituras de Ré e de Vant, a altura do instrumento e a cota ou altitude. Então, tomamos, por exemplo, aí, um nivelamento simples, onde você tem uma estação 1, né, e você visa o ponto 1 e o ponto 2. Vamos lá. No ponto 1, avisada a Ré, eu tenho o quê? Uma cota ou altitude de 10.000. Quando eu faço avisada no ponto 2 e leio na mira 2.000 milímetros, tá? Eu vou ter o quê? Uma altura do aparelho de 11.000, que seria 10 mais os 2.000 menos o 1.000 de Ré. Então, a altura do instrumento naquele ponto 2 é 11.000. E a cota naquele ponto 2 é 9.000. Da forma que nós vimos anteriormente, no nivelamento geométrico simples, existirá sempre uma estação apenas, uma leitura de Ré e uma ou mais leituras de Vant. Então, na figura que nós vamos ver agora, nós vamos ver um exemplo de quê? Nivelamento geométrico simples com várias Vants. Então, está aí a imagem, tá? Você tem uma Ré e o restante é Vant. Mesmo a Vant estando na direção atrás onde você deu a Ré. Ou seja, a Ré é a referência. Depois disso, é Vant. Mesmo que você esteja olhando para trás, lá é Vant. Ah, é simples. Eu tenho que ter um ponto de referência e dali para frente, eu estiver olhando na direção dele, mas a mira está à frente, está um pouquinho do lado, está isso, está aquilo, é Vant, 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 e vamos que vamos. Então aí agora, outro exemplo da caderneta de campo lá. Na mesma estação, nós estamos fazendo um levantamento, um nivelamento geométrico simples. Então, estação 1, você tem o quê? 5 visadas. O P1 é a referência. Novamente lá, 1.000, altura do instrumento 11.000, a cota ou altitude 10.000.
E depois, P2, P3, P4, P5, você vai ter aí as leituras de 900, 200, 400 e 1.100. Isso vai dar uma cota ou altitude de 10.100, 10.800, 10.600, 9.900. Nivelamento não é bicho de sete cabeças. Nivelamento é simples. Agora vamos ter uma ideia aqui do procedimento para um nivelamento geométrico composto. Então, o nivelamento geométrico composto, a característica dele é apresentar o quê? Duas ou mais estações, conforme está aí na figura. Tá? E na tabela que nós vamos ver agora a seguir, que é como se fosse uma caderneta de campo também, vocês vão aprender como é que se faz as anotações e os cálculos. Tá? Então, bora lá. Olha aí. Estação 1 e estação 2. P1, o que é? Ré. Aí eu peguei o aparelho, botei nas costas, mudei para a estação 2. O que eu tenho que fazer? Outra medida de Ré, de referência. Então, nesse caso, na estação 1, eu fiz a visada de Ré, fiz uma visada de Vante e tive que mudar o instrumento. Na estação 2, eu fiz uma visada de Ré e uma visada de Vante. Então, eu tenho aí duas anotações de Ré. Então, Ré foi 1.000, na estação 2, a Ré foi 2.500, que eu li na mira falante. As visadas de Vante foram 3.000 e 2.000. O que eu vou ter com isso aí? Altura do instrumento. Eu tenho a cota altitude 10.000, a altura do instrumento é o quê? 10.000 mais a Ré, 11.000. E a cota altitude do ponto 2 que eu visei vai ser o quê? 11.000 menos 3.000. Eu vou ter uma cota lá de 8.000 milímetros. Mudei para a estação 2. Fiz a visada de Ré de 2.500. Qual que é a altitude do instrumento? 10.500. Ah, cara, mas por quê? A cota ou altitude não é 8.000? 8.000 mais 2.500 vão me dar 10.500. Quando eu faço a leitura de Vante, eu vou ter o quê? 10.500 menos 2.000, que foi a leitura de Vante, eu vou ter uma cota de 8.500. Gente, esse troço parece complicado. A primeira vez, assim, é assustador. Na hora que você fizer a primeira, a segunda, a terceira, assim, você fala, pô, mamão com açúcar. E o transporte de RN? O que é o transporte de RN? RN nada mais é do que referência de nível. Tá? Então, esse é o nome atribuído ao processo que, onde eu pego uma referência de nível de uma determinada estação, de um determinado ponto, e transporto ele para um outro ponto. Então, é um nome atribuído ao processo de transporte de um valor conhecido ou cota ou altitude de um ponto topográfico para outro ponto a partir daquele original. Imaginem vocês que aqui eu tenho o quê? Cota 1.000, mas eu tenho que fazer um aqui, ó, a distância, eu não consigo visualizar lá esse ponto aqui, ou não consigo de lá visualizar esse ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o transporte da RN. Eu vou pegar o instrumento e, baseado nessa cota que eu conheço, eu vou criar um outro ponto próximo que dê para mim dar continuidade ao trabalho. Então, o transporte de RN nada mais é do que a mudança da referência de nível de uma estação ou de um ponto conhecido para um outro ponto. E o contranivelamento? Fiz o nivelamento. Tá beleza? Tá. Tem certeza? Vai lá e faz o contranivelamento para ver se está certo ou não. Tá? O contranivelamento é o processo inverso ao nivelamento e serve para conferir altitudes e cotas. Minha amiga, presta atenção uma coisa aqui que eu estou falando com você. Em topografia, você vai iniciar o trabalho, tá? Faça uma oração, respire fundo, entre num processo de concentração e comece o trabalho bem feito. Porque se, no início, você cometer algum erro, seu trabalho pode virar uma coisa do outro mundo.
de ruim. Imagina você, exemplo aqui, bem simplesinho, uma ponte. Tá? De um lado e a ponte está vindo aqui, ó, dos dois lados. Você fez o levantamento topográfico, aí de repente uma ponte passa pela outra aqui, por quê? Porque você errou. Muito cuidado. Topografia, atenção, é fundamental. Tá? Então, continuando aí, ó, após a última estação no nivelamento, você retira o instrumento, tá? Só levanta ele ali, bota ele no chão de novo, nivela ele todinho e vai fazer o processo inverso. E vai checar se está certo ou não todo aquele levantamento que você fez. Então, a figura que nós vamos ver agora vai mostrar um exemplo de quê? De contra-nivelamento. Então, pegou ali, ó, da estação 2 ali, e fez a mesma coisa para trás. Olha lá os valores encontrados nas leituras. Lembra a primeira leitura lá que dava 1.000 ali? Agora já está 999. Opa, peraí. O outro dava 2.500, está dando 2.499. Né? A ré era 2.000, já está dando 2.002. Mas por quê? Porque eu tirei o aparelho do lugar e instalei de novo. Alguma variação vai ter, ele não vai, você não vai conseguir colocar ele na mesma posição para o seu contra-nivelamento. Agora, os cálculos aí tem que bater certinho. Tá? Então, se não bater certinho, já Spartel, que eu falo com vocês, que é o papa da topografia aí, lá em 1987, aí, ele já dizia, né? Se não deu certo, você tem que ver se está dentro da tolerância, tá? E a tolerância de um nivelamento é calculada em função do perímetro percorrido em quilômetro, sem contar com o contra-nivelamento. Então, a fórmula é: tolerância é igual a mais ou menos 5 milímetros vezes a distância elevado a meio. Aí tá, deu uma elevado a meio, tá? Por quilômetro. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um levantamento para locação de um furo de sombra. Achei a coisa mais bonita, assim, achei aquilo perfeito. E levei meu chefe. E mostrei a ele. Ele olhou, pegou um escalímetro, na época não tinha AutoCAD, esse troço todo, mediu. Falou, deu uma diferença. Falei, mas está dentro da tolerância. Ele olhou para mim e falou, está uma bosta. Se você começar a sua vida profissional falando que está dentro da tolerância, amanhã está passando uma boiada e você achando que está bom. Vai lá e faz de novo. Então, tolerância é para alguns casos. O serviço tem que ser bem feito. E profissional de mineração tem que fazer a coisa bem feita. Muito bem feito. Correto, meus amigos? Erro e distribuição. Ah, tá. Deu um erro lá, um levantamento muito grande. Então você vai fazer, eu não vou entrar em detalhes aqui, como é que calcula esses erros aqui, porque aí a gente precisaria muito mais tempo estar numa sala de aula e ter o equipamento, fazer um levantamento e trazer os dados reais para fazer aquilo ali e tal. Mas para vocês entenderem que os erros cometidos na obtenção dos valores nas medições após o contranivelamento são estimados ao se comparar aos valores altimétricos de todos os pontos do nivelamento com os valores do contra-nivelamento. Eu falei com você, na hora que eu for fazer a leitura lá, os valores não vão ser os mesmos, porque eu mudei o aparelho de posição. Levantei e botei lá no mesmo lugar. Mas os cálculos tem que bater certinho. Se não bater e estiver dentro da tolerância, eu posso fazer o quê? A distribuição desse erro aí, de forma que não fique uma coisa assim tão grotesca. E isso, inclusive, a literatura e os profissionais que escreveram vários tratados sobre isso aí, apresentam. Isso aí está dentro lá da literatura. Tá? Então, esse erro ele tem que ser menor. Esse erro tem que ser menor que a tolerância. Se ele for maior, é necessário fazer o trabalho novamente. Simples assim. Vai lá, companheiro, faz de novo, porque você fez cagada.
Se o erro estiver abaixo da tolerância, você pode fazer o quê? A distribuição desse erro no seu trabalho. E aí, estamos chegando ao final dessa aula, nossa bibliografia. Utilizei a apostila de topografia geral do Zé Machado, Fernando Cartacho, Júlio da Silva, Quartel. E na próxima aula nós já vamos falar o quê? Sobre perfil longitudinal. Muito importante esse tema, muito importante mesmo, porque um técnico de mineração, um profissional de mineração que não sabe pegar uma planta e tirar um perfil, até a próxima. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe. Colabora com o canal, gente. Dá essa força pro Carlão.